Oi, pessoal! E aí, animados para mais uma aula? Tem que estar, hein? Porque o curso tá só na metade, então tem muita coisa ainda para aprender e muita coisa para rolar. Hoje a nossa aula vai ser a aula número 8, isso, 8. E a gente vai continuar falando sobre aquele assunto que é a seleção de registros, que é uma das coisas que vocês vão utilizar para sempre. Só que agora a gente vai dar um upgrade aí nesse level e a gente vai falar sobre dois comandos um pouquinho hard, mas eu espero que vocês consigam entender, beleza? Que é o between e o having. Como que eu faço seleção de registros utilizando o between e o having? Bora lá! Então, galera, conforme eu prometi na introdução desse vídeo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre funções de agregação ou agrupamento, né? E também a gente vai aprender como que eu seleciono registros utilizando o between e o having. Confesso para vocês que eu queria dar uma explicação muito uau sobre o que é uma função de agregação. Eu procurei no Google, tem umas coisas tipo assim, funções de agregação são funções de SQL que executam uma operação aritmética dos valores em uma coluna específica ou um campo em todos os registros do banco de dados. Entenderam? Não. Também não. Mas só para explicar um pouquinho para vocês. Quando a gente trabalha, tentar deixar um pouquinho mais simples, né? Vamos lá. Com as minhas metodologias, eu sou uma pessoa, gente, que tem muita dificuldade de aprendizado. Então, se o negócio não for bem café com leite, bem simples, eu não consigo entender. E é o que eu tento fazer aqui no canal e é o que eu tento fazer toda vez que eu trago um curso aqui para vocês, tá? Então, o que é uma função de agrupamento? Toda vez que eu tenho uma função matemática, eu preciso, é meio que obrigatório, eu utilizar uma função de agrupamento, que é aquela que junta e que agrupa os valores. Para ficar um pouco mais fácil, a gente vai ver agora na prática, tá? Então aqui eu tenho a estrutura básica de quando eu uso o having e os filtros de agrupamento. Então eu tenho meu select, onde eu seleciono as colunas que eu preciso. Aqui eu tenho a minha função de agregação, que a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Aqui eu tenho a minha tabela. Aqui eu vou ter um filtro, se eu quiser colocar algum filtro ou não. Aqui a coluna que eu vou agrupar aquela informação. E aqui uma condição, que é como se fosse um filtro do agrupamento. Vamos entender na prática como funciona? Aqui, gente, eu tenho a minha tabela de clientes, tá? Então, eu tô selecionando, eu tenho todos esses registros aqui. Kiko, Seu Madruga, Chiquinha, toda a galera do Chaves. Ai, gente, não tenho Chaves, agora que eu fui ver, eu inseri 2 vezes aqui Chiquinha. Por que será que eu não pus o... Enfim, continuando, não vamos dispersar. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o between. O between é quando você quer selecionar um registro que está entre dois valores. Por exemplo, aqui eu estou selecionando tudo da minha tabela de cliente, onde o ID do cliente ele está entre 1 e 2. Então, eu só vou pegar a galera que está dentro de um range, dentro de um intervalo. Então, aqui eu coloquei o intervalo pequeno 1 e 2, então a gente só traz esses registros, ó. Aqui. Between. Então, quem é que tem ID 1 e 2, gente? A Camila e o Kiko, certo? Agora, depois a gente vai aprender um pouquinho mais sobre funções de data, mas só para explicar para vocês, aqui eu tô pegando a data de nascimento e tô selecionando apenas o ano dessa data de nascimento. Então, eu tô selecionando pessoas que têm, né, que nasceram no ano de 1988 e 1989. Então, eu dei um range ali. Se eu quisesse, poderia colocar pessoas que nasceram no ano de 1985 e, quer ver, eu vou colocar aqui para ficar, primeiro eu vou selecionar, executar esse daqui, né, gente, não vamos atropelar as coisas. Então, quem foi que nasceu no ano de 1988 e 89? Toda essa galera aqui, ó a data de nascimento deles. Mas se eu quisesse, poderia colocar todo mundo que nasceu na data de 1985, no ano de 1985, até 89. Quem que eu traria? As mesmas pessoas, porque eu não tenho ninguém de 85 nem de 86 na minha tabela. Se eu quisesse trazer só de 85 até 88. Quem que eu traria? Aí eu só trouxe 3 registros. A galera que nasceu em 89 já não entrou. Então, recapitulando. O between a gente vai pegar um intervalo de valores, um range de valores. Beleza? Mas ainda não falou nada de função de agrupamento. A gente vai falar agora sobre uma função de agrupamento. Então, aqui... O count é uma função que eu conto uma quantidade de registros
uma quantidade de atributos, alguma quantidade específica daquilo que eu quero. Então, se a gente for olhar aqui, ó, deixa eu tirar, vou colocar isso aqui bem embaixo do nosso gabaritozinho, tá? Então, aqui eu tenho a minha coluna, né? E eu tenho a minha função de agregação, que é o count. O count é uma função que conta quantidades de coisas que eu quero. O que eu quero aqui? Eu quero saber quantos nomes eu estou agrupando pelo nome. Então, aqui eu tenho a minha função group by, que ela vai agrupar aquele resultado. Eu quero saber quantas pessoas... Vou tirar o have, só para vocês entenderem um pouquinho do group by. Então, aqui eu estou contando por nome. Se eu der um select cru na minha tabela, ó, eu tenho um registro chamado Camila, eu tenho um registro chamado Gui com seu Madruga e 2 registros chamados Chiquinha. Quando eu agrupo e conto a quantidade por nome, olha o resultado que eu tenho. Aqui tá falando pra mim que eu tenho um registro chamado Camila, sai pra de mim. Não fica aqui. Gente, minha gata tá causando. Aqui tá falando que eu tenho um registro chamado Camila. Aqui eu tenho 2 registros, né, com o nome de Chiquinha, um registro com o nome de Kiko e um registro com o nome de seu Madruga. Então, a função de agrupamento, ela tá agrupando e trazendo as quantidades para mim, nesse caso, tá? E se eu colocar o having? O having, ele é um filtro. Aqui eu até posso usar o where, né? Mas aqui, o having, ele é um filtro específico que a gente usa junto com funções de agrupamento. O que eu tô falando com essa query aqui? Eu estou falando que na tabela cliente, eu quero saber quantas pessoas possuem o nome duplicado. Então, aqui eu vejo por nome quantas pessoas que eu tenho, que é o having, uma contagem maior que 1. Quem será que vai sair? Tem que sair a Chiquinha, porque a Chiquinha é a única pessoa que está duplicada na minha tabela. É a única pessoa que tem o nome, né, 2 vezes. Bora lá. E aí, ó, vocês viram? Então, quando eu agrupo esses resultados, eu tenho a quantidade que eu tenho de nomes para cada pessoa. E a gente vê aqui que a Chiquinha tem 2 linhas na minha tabela. Quando eu filtro somente quem é maior do que 1, eu só tenho a Chiquinha. Se eu pegar quem é igual a 1, eu vou ter todo mundo menos a Chiquinha. Tá vendo? Então, assim, pessoal, uma aula super rapidinha, né? E o mais simples que eu consigo explicar para vocês o que é uma função de agregamento, né? Como que a gente usa o having e como que a gente usa a between. Claro que a gente pode usar isso com queries muito mais complexas, mas não é o objetivo, né? O objetivo é que vocês conheçam os comandos, a funcionalidade deles e consigam aplicar no dia a dia. Depois, no dia a dia, o mais legal é isso, são os desafios. Ué, mas como que eu uso o between nesse caso? Mas será que dá para usar o having aqui? Como que eu agrupo esses valores? Esses desafios no dia a dia, que é uma coisa que não tem como a gente ensinar, porque é o que acontece no dia a dia para cada uma das situações específicas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se vocês tiverem dúvidas, deixa aí embaixo nos comentários e a gente conversa um pouquinho depois. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar com a galera que tá aprendendo, que isso me ajuda bastante, viu? Não esqueçam, por favor. Muito obrigada e até a próxima aula.